Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco e esse é o primeiro episódio do Entretempos do Entre Linhas S.A., uma série de conteúdos inéditos em um novo formato para as mentes inquietas que não lidam bem com podcasters que tiram férias. Olha, eu digo isso porque eu sou assim, tá? Eu fico indignada quando os meus podcasts preferidos entram em recesso e eu fico ali órfã por um tempo. Mas não aqui no Entre Linhas S.A. Aqui é hard work, é trabalho enquanto eles dormem. Nosso foguete não dá ré, tá certo que ele nem decolou ainda, mas é isso, vamos que vamos. A segunda temporada, gente, foi finalizada com sucesso e antes do lançamento da terceira, você contará com episódios temáticos mais curtinhos e gravados individualmente por cada um de nós. Quem? Os hosts do Entre Linhas. Por quê? Porque a gente finge que se ama, mas nos bastidores é só treta, politicagem e desejo de vingança. Brincadeira, amigos, eles devem estar me ouvindo aqui também. É só por uma questão logística mesmo, tá? E pelo fato de eu estar quase parindo. Eu vou deixar meus episódios gravados pra gente ter eu e Lara mais tempo uma com a outra. Minha pequena tá quase chegando, então é por conta disso, certo? Estamos alinhados. Bora pro nosso assunto maravilhoso do dia. O tema é liderança, como você já deve ter visto aí na capa, mas eu escolhi falar do assunto preferido da nossa audiência, que é o quê? Liderança tóxica, claro. E como ponto de partida, e que você já está acostumado, porque esse é o funcionamento do Entre Linhas S.A., eu usei a seguinte pergunta: liderança tóxica, de quem é a culpa? Pode parecer uma pegadinha, né? Afinal, se o líder é tóxico, a culpa só pode ser de quem? Do líder, não? Bom, eu adoraria que a resposta fosse simples assim, mas não é. E o que eu posso adiantar para não dar muito spoiler é que sim, ele é culpado, mas ele representa apenas um elemento dentro dessa trama complexa que eu vou dividir com você a partir de agora. Mais do que encontrar culpados, meu objetivo aqui com você é descascar essa cebola para a gente entender cada uma dessas camadas que formam a imagem desse líder que, se você ainda não teve, infelizmente, preciso te dar essa má notícia, um dia você terá, a não ser que você mesmo seja o chefe, espero que não seja tóxico, tá? Bom, vamos lá. Para gravar esse episódio, eu exercitei um tipo de pensamento que eu recomendo demais que você exercite por aí também, o chamado pensamento sistêmico. Você já ouviu falar? Eu vou pegar carona aqui com Peter Senge. O pensamento sistêmico, para ele, é a quinta disciplina, que inclusive é o nome que ele deu ao livro que ele escreveu sobre o assunto, e é uma leitura aí que eu recomendo para quem quiser aprofundar. Mas simplificando o conceito do Senge, a gente pode dizer que pensar de forma sistêmica é ter a capacidade de enxergar as coisas por uma perspectiva ampla, incluindo as estruturas gerais e os padrões, ao invés de olhar para os eventos específicos de um sistema. Eu sei que ficou meio complexo, mas vamos lá. Para explicar, eu gosto muito dessa analogia. Se você está do lado de uma árvore, você pode analisá-la detalhadamente. Você está lá, né? Bem pertinho, que é ótimo. Porém, a visão dessa árvore específica pode te fazer tirar conclusões precipitadas sobre o que acontece no ambiente no qual a árvore está inserida. Se a gente dá um zoom out, né? Ou seja, se a gente se afasta dessa árvore, a gente passa a enxergar uma floresta inteira e todo o seu bioma, onde há interação e interdependência de vários elementos que conjuntamente tem reflexo naquela árvore. Então, só para acompanhar aqui o raciocínio do Senge, a gente pode chamar a árvore de evento e a floresta de pensamento sistêmico. Ele tangibilizou isso de uma outra forma quando ele nos apresenta um modelo do iceberg. Imagina aí um iceberg. O que está na superfície, para Senge, são os eventos. É o que a gente consegue enxergar de perto, ou seja, são as árvores. Abaixo da água estão escondidos os sistemas complexos que interagem entre si e que promovem os eventos observáveis. Então, abaixo da linha d'água, a gente tem outras 3 camadas, segundo o autor. A primeira delas é a dos padrões de comportamento. Que tendências de comportamento estavam ali, naquele ambiente, que ajudaram a produzir tais resultados? Isso explica o ponto de vista do Senge que os comportamentos não nascem no vácuo, no vazio. Eles vão se acumulando e criando certos padrões que, no tempo, gerarão determinados eventos. Compreendido isso, a gente já está pronto para afundar mais um pouquinho e ir para a segunda camada do iceberg, que é a estrutura do sistema.
Como os sistemas estabelecidos pela empresa, como por exemplo processos e políticas formais e informais, se relacionam e como essa relação influencia os padrões de comportamento da camada acima. E a terceira e mais profunda camada é a do modelo mental. Para o Senge, para compreender o evento, que é o que está lá acima da água, é preciso também olhar para os valores e crenças que moldam os sistemas. Só para simplificar, da camada mais profunda para a superfície do iceberg, a gente tem valores e crenças que moldam a estrutura dos sistemas. Sistemas que, ao se relacionarem, resultam em padrões de comportamento. E padrões de comportamento que, repetidos ao longo do tempo, produzem eventos. E aí já fica fácil entender o porquê que eu escolhi o Senge para nos guiar no tema de liderança tóxica, né? Primeiro, porque esse modelo nos ajuda a olhar a toxicidade como um sistema complexo e interdependente. Ou seja, o que acontece com a árvore, que na empresa representa o indivíduo, depende de toda a interação dela com o restante do sistema, que é a floresta, que é todo o entorno. A gente já vai falar disso. Segundo, porque o modelo de Senge deixa claro que se a empresa deseja alterar os eventos observáveis, ou seja, aquilo que ela vê acontecer pelos corredores da empresa, ela vai precisar modificar as 3 camadas abaixo da superfície, a começar pelo conjunto de crenças e valores. E para terminar essa parte conceitual e a gente avançar, eu quero dividir com você uma frase dita por ele num evento que eu acompanhei em 2020. Ele disse o seguinte, um sistema não está quebrado. Ele está reproduzindo os resultados para os quais foi desenhado. Olha só, que profundo isso, né? Porque, no geral, quando a gente observa alguns líderes tóxicos atuando nas empresas, a gente tem aquele primeiro ímpeto, né, de julgamento e de culpar única e exclusivamente o indivíduo. Mas aí vem o Senge dar um chacoalhão em quem faz isso, quando ele diz que o sistema produz exatamente os resultados para o qual ele foi desenhado. Ele traz também, quando diz isso, um senso de responsabilidade para todos que têm influência direta nessas camadas que estão abaixo da superfície. E isso passa, obviamente, por todo o time de liderança. Os bons, inclusive, viu? Os bons líderes também, que podem o quê? Influenciar esses modelos mentais, as estruturas e os padrões de comportamento. Bom, com o Senge em mente, eu fiz o seguinte exercício. Eu peguei um papel e escrevi liderança tóxica no centro. E na sequência, eu comecei a puxar flechinhas para listar tudo que, na minha opinião, influencia esse evento observável nas empresas. E eu cheguei em 5 itens. São eles: líder, liderado, cultura organizacional, sistema de trabalho e o que eu chamei de fator Brasil. Eu vou explicar brevemente cada um do meu jeitinho, mas vale destacar aqui que meu amigo André Conerro, no nosso episódio sobre liderança tóxica, ele falou sobre esses 3 primeiros itens. A única diferença é que ele chamou de contexto, que eu tô chamando aqui de cultura organizacional. Então é bom dar o crédito também aí pro Dé. Vamos lá, começando do macro pro micro. Então vou começar pelo fator Brasil. Fator Brasil, onde tudo começa. Não tem como entender a liderança tóxica no Brasil sem considerar o Brasil. Vivemos num país onde a cultura da obediência cega ainda é muito dominante. Aquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? É uma herança autoritária que ainda estrutura muitas relações de poder, inclusive dentro das empresas. Além disso, o histórico de crises políticas e econômicas reforça a ideia de que o empregado precisa mais do patrão do que o contrário. E esse desequilíbrio de poder é um terreno fértil para abusos. Mas tem mais. Dados recentes mostram que quase 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres e que quase 7% das crianças nascidas em 2023 foram registradas sem o nome do pai no documento. Gabi, tá doida? O que isso não tem a ver? Bom, você sabe, se acompanha lá o Entre Linhas SA, que eu sempre gosto de trazer alguma perspectiva da psicologia e da psicanálise. E isso, sob a ótica dessas duas ciências, quer dizer que somos um povo acostumado com a ausência da figura paterna. E olha só, que eu tô falando figura paterna, não é pai especificamente, não é homem especificamente, tá? Mas isso já é assunto para um outro podcast. E o que a figura paterna representa na formação psíquica? Ela representa o limite, a autoridade segura. Crescer sem isso, ou com isso de forma distorcida, pode gerar adultos que buscam no trabalho essa referência de autoridade. Só que o sistema responde com o quê?
com autoritarismo, não com proteção. E aí, sem perceber, a gente entra num ciclo de chefes que querem ser pais, subordinados que esperam colo e organizações que confundem liderança com dominação. Sistema de trabalho. Então agora vamos descer uma camada, vamos falar de sistema de trabalho. Pensa comigo, metas agressivas, orçamentos apertados, falta de tempo, excesso de cobrança e tecnologia que nunca desliga. Esse ambiente é um campo minado, gente. Eu sei disso, você sabe disso. Por quê? Porque ele pressiona líderes e liderados a operarem fora dos seus limites. E esse lugar, como a gente bem sabe, é onde o cuidado vai embora e a toxicidade entra. Quando a lógica do trabalho é entregue ou saia, não tem espaço para escuta, desenvolvimento, muito menos afeto, né? A liderança vira o quê? Uma operação de guerra eterna, um ciclo eterno de várias batalhas na sequência. E nesse sistema, a pessoa que lidera nem sempre ela quer ser tóxica, mas muitas vezes não tem alternativa. O sistema realmente espreme todo mundo até sobrar o pior das pessoas. Cultura organizacional. Você já pensou por que tem empresa que tolera esse tipo de comportamento? A resposta está aqui, na cultura. Empresas que priorizam o resultado acima de tudo costumam ignorar o como em nome do quanto. Ou seja, se o líder entrega a meta, ninguém pergunta como é que ele faz. Aliás, às vezes ele é até promovido por isso. Esse tipo de cultura naturaliza o abuso e transforma o comportamento tóxico num diferencial competitivo, que é uma loucura, mas acontece. Mas não precisa ser assim, né? Cultura também pode ser um freio. Empresas com valores claros, canais de escuta reais e líderes preparados conseguem conter a toxicidade antes que ela vire norma. A cultura é o solo onde tudo acontece, inclusive o que não deveria. Liderado, que é nosso penúltimo item aí. A gente fala muito do líder, mas pouco do liderado. E aqui é importante tomar um cuidado, uma atenção especial. Não se trata de culpar quem sofre, nunca, jamais. Apenas da gente entender por que, muitas vezes, o liderado tolera, reproduz ou até replica mesmo, né, o que machucou. Isso pode acontecer por medo, por sobrevivência, por falta de referência ou simplesmente porque o mercado é assim mesmo, sabe aquela velha desculpa, sempre foi assim, então é só assim que a gente sabe fazer. E quando esse liderado vira líder, hein? Muitas vezes ele reproduz o que viveu, porque foi isso que ele aprendeu, né? Foi isso que funcionou, então bora tocar a vida aqui. E aí esse ciclo se retroalimenta e a toxicidade muda de rosto, mas não muda de lógica. E por fim, sim, o líder, nosso último item aqui. Chegamos nele. É a figura que, sem dúvida, recebe mais acusações, mas que raramente ela é compreendida como parte de um todo. É claro que existem líderes que abusam do poder, que humilham, que criam ambientes insustentáveis, gente má mesmo, sabe? Esse tipo aí não tem muito jeito, não. Mas também existem líderes exaustos, inseguros, pressionados, líderes que foram promovidos sem preparo, que acham que precisam saber tudo. A liderança tóxica é muitas vezes o resultado de um líder abandonado dentro de um sistema que é desumano. Isso não justifica o comportamento, tá? Que fique muito claro, mas ajuda a entender por onde ele começa. Bom, depois de tudo isso, dá pra voltar à pergunta inicial com mais maturidade agora, né? De quem é a culpa, afinal? Olha, a culpa não é de uma pessoa só, é de um sistema inteiro. Espero que eu tenha conseguido dividir essa minha percepção com você. Mas, e a responsabilidade? Ah, essa sim precisa ser dividida, né? As empresas precisam repensar suas estruturas, os líderes precisam buscar autoconhecimento, precisam pedir ajuda. Os liderados, igualmente, podem se posicionar, podem buscar outras culturas também que tenham mais a ver com você, caso você esteja dentro de uma cultura tóxica. A cultura pode e deve ser cuidada, não só pelo RH, mas por todo mundo, especialmente pelo time de liderança que se envolve diretamente em todos os seus fatores. E o Brasil, bem, o Brasil, eu ainda tenho esperança que a gente pode ir mudando aos pouquinhos, com pequenas revoluções diárias. O importante, não é só importante, é o mais importante disso tudo, é não achar que não tem nada a ver com você, tá? Tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todo mundo que participa desse sistema e que, de alguma forma, ou critica ou é complacente, mas estamos todos operando dentro dele e observando o que tem acontecido.
Beleza? Essa foi a minha entrega de hoje, porém, antes de encerrar, claro que eu vou te pedir o quê? Aquela moedinha digital de sempre, né? Se você curtiu esse formato mais curtinho, que tal visitar o perfil @entrelinhas_SA lá no Instagram e nos deixar uma mensagem. A gente vai adorar saber. E se você ainda não segue o Entre Linhas nas plataformas, dá essa moralzinha aí pra gente, vai? Aliás, tem várias formas de você fazer esses 3 hosts muito esforçados, mais felizes, ó. Avalie o programa no Spotify. As estrelinhas que você coloca lá ajudam o algoritmo a recomendar a gente pra quem ainda não conhece. Curta, comenta os nossos posts no Instagram, no TikTok. Não deixa a gente no vácuo não, gente. A gente quer o quê? Promover diálogo. Então a gente precisa da sua interação, né? E você também pode seguir a nossa company page lá no LinkedIn. Já no embalo aqui, se você quiser, aproveita para se conectar comigo, que tal? No LinkedIn você me acha como Gabriele, com 2 L's e E, Teco. E no Instagram, o meu @ é gabiteco.oficial. Também tenho produzido conteúdo por lá nessas plataformas, tá? E fica ligado por aqui que em breve você terá ou Pedro ou André, fica aí essa surpresa, compartilhando também suas visões sobre o assunto liderança. É um formato que a gente está experimentando aqui junto com você. Então, a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau!